Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Fernando, sou psicólogo na cidade de São José dos Campos e sou especialista no tratamento da ansiedade. Aqui agora você está tendo acesso a uma live que eu gravei um tempo atrás sobre o tema ansiedade. E é bem provável, em razão da ansiedade, que você chegou até esse vídeo aqui. Esse vídeo é um vídeo longo, ele tem mais de 1 hora de duração. Se você está em busca de um vídeo curto, olha aqui no meu canal, eu tenho outros vídeos menores a respeito do tema. No entanto, se você se sente uma pessoa ansiosa, eu recomendo que você assista esse vídeo completo, porque nele você vai ter acesso a informações com densidade a respeito do tema. Eu vou incluir exemplos práticos do cotidiano e no final do vídeo eu vou te ensinar um exercício corporal que vai te ajudar a desfazer um pouco as sensações e os sentimentos da ansiedade. No entanto, é extremamente necessário que você assista o vídeo completo. Por isso que eu estou te dando essa introdução aqui. É um vídeo longo, ele tem mais de 1 hora, mas eu tenho certeza, você vai sair transformado desse vídeo após ter assistido toda a live. Você vai entender muito mais a respeito da ansiedade com esse material que eu preparei especialmente para você. Bom, então se você tem essa disposição agora, se prepare, coloque os fones de ouvido e curta a live. Primeira coisa, a ansiedade, gente, ela não é a questão em si. Quando a pessoa busca o tratamento para a ansiedade, está tudo bem, porque ela não sabia disso, ela não teve acesso a esse material que vocês vão ter aqui agora, ela pensa, poxa, eu sou ansiosa, eu preciso tratar a minha ansiedade. Mas a questão não é a ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela é o fenômeno que aparece, né? Então a gente toma consciência que estamos ansiosos. Mas ela não é a questão. Existe uma série de coisas que sustenta esse comportamento ansioso, digamos. Então tem questões de infância envolvidas, né? Então a gente aprende a ser ansioso na infância. Às vezes, você teve uma infância ok, digamos, né? Mas você pode ter aprendido a ser ansioso no mercado de trabalho. Eu já encontrei casos assim aqui no consultório, que a pessoa fala, não, minha infância foi tudo bem, né? Não tive problema nenhum, meus pais ok. No entanto, quando a pessoa entrou no começo da vida adulta, ali 15, 17, 18, 19 anos, essa fase do escolher a profissão, que profissão que vai, e o começo da vida profissional, a pessoa aprendeu a trabalhar, a funcionar de maneira ansiosa. Então a ansiedade ela é algo aprendido. A gente vai falar disso. A ansiedade não é uma coisa que cai na sua cabeça. A partir de agora você age pela força da ansiedade. Não é assim. A gente aprende a ser ansioso. Ou na infância ou ao longo da nossa vida, certo? Então ela não é a questão, ela é um sintoma, digamos, ela é o que aparece e a gente aprende a ser ansioso ao longo da vida, tá? E aí eu já faço uma outra observação. Muitas pessoas falam assim, nós somos muito ansiosos, né? E aí eu brinco, olha, a gente é muita gente. O que eu quero dizer com essa brincadeira? Quando eu falo a gente eu estou generalizando. E não é bem por aí. Eu tenho certeza que você que está assistindo aqui essa live aqui agora, seja aqui ao vivo ou seja a gravação, você vai conseguir me falar uma pessoa que você conhece que não é ansiosa. Concorda? Uma pessoa. Você lembra de no mínimo um nome. Então, se você tem uma pessoa que você conhece que não é ansiosa, a gente não pode generalizar dizendo que nós somos ansiosos. Então aí eu já te coloco para pensar, será que nós somos ou será que eu sou e você é e uma grande maioria é? Porque aprendeu a ser assim, certo? Ok, então a ansiedade, na verdade, ela aparece no momento em que estamos em contato com algum medo. Eu falo muito isso em todas as vezes que eu vou na televisão, em todos os vídeos que eu falo, inclusive hoje eu estive na TV Globo e eu falei isso lá na TV. Ansiedade tem uma ligação direta com medo. Estamos em contato com algum medo, em algum grau, e a partir desse contato, nós formamos um comportamento ansioso. Nós, lembrando, não generalizando, nós provavelmente que estamos nessa live aqui, porque se você está aqui, você se interessa por esse assunto, provavelmente você é ansioso.
né? Então, é um modo subjetivo, ou seja, o meu modo pelo qual eu enfrento os meus medos. E nós vamos falar em relação a como isso aparece um pouco mais à frente. Mas já saiba disso. A ansiedade é o sintoma, ela é algo que eu aprendi, e eu aprendi isso para lidar com o medo. Não veio do além, não veio à toa, a gente não é ansioso à toa. A gente forma esse comportamento ansioso diante de algum medo. Como, por exemplo, medo em relação a algum relacionamento, né? Medo de término, medo de divórcio. Em relação ao trabalho, medo de ser mandado embora. Em relação ao meu negócio, medo de cair o faturamento, medo de um funcionário me processar. Então, estão presentes medos na nossa vida a todo tempo, e diante desse medo, ou desses medos, nós, digamos, disparamos comportamentos ansiosos. Entende? Vamos lá, continuidade. E a ansiedade, eu tô com uma colinha aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para cá. A ansiedade, ela emerge, então, nesse contato com o medo, e são disparados em conjunto, né? E vem em relação com alguns sentimentos, tá? Então não tem só a dimensão física e corporal, que eu vou falar um pouco mais adiante, mas tem sentimentos e sensações também envolvidas, tá? Geralmente, então, a primeira coisa que a gente entra em contato nessa questão da ansiedade é medo e impotência, tá? Em uma situação que eu me sinta impotente, que eu não tenho o que fazer, as coisas não estão, não tenho como eu agir, estou limitado, né? Então nessa situação eu posso ter medo associado ou não, mas quando estamos em algum tipo de situação, ou que estamos com algum medo em algum grau, seja muito medo ou pouco medo, isso vai influenciar na ansiedade, pode disparar a ansiedade em você. E quando estamos com algum sentimento de impotência, não tenho o que eu fazer, estou de mãos atadas, também pode emergir a ansiedade a partir do contato com a impotência, tá? Outra questão também que está associada à ansiedade é o sentimento. A pessoa sente que ou ela está fora de controle, ou que ela pode perder o controle da situação. A pessoa ansiosa, geralmente, tá? Ela é uma pessoa que tem uma tendência, não é uma regra que todos os ansiosos são assim, tá? Mas é uma tendência a ser uma pessoa, não que ela seja controladora, mas é uma pessoa que busca estabelecer o controle. Então ela tenta controlar a si mesma, ela tenta controlar as outras pessoas, ela tenta controlar o trabalho dela, ela tenta controlar várias variáveis, né? Só que quando ela sente que as coisas estão fora de controle, ou que ela pode perder o controle, isso também é um fator que pode disparar a ansiedade na pessoa, tá? E aí, medo, impotência, falta de controle podem disparar na pessoa a experiência da desorientação. E como isso é comum, tá? Muito, muito, muito comum. As pessoas se sentirem desorientadas na vida, né? Então, quando elas estão em um quadro ansioso, estão lá tocando a sua vida, desenvolvendo seus projetos, com seus relacionamentos, e aí acontece algo, emerge medo, impotência, falta de controle, a pessoa começa a se sentir desorientada. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não sabe o que pensar, ela não consegue ordenar os pensamentos ficam bagunçados e desorientados. Ela pensa nisso, pensa naquilo, pensa no passado, e volta e vai para o futuro. A orientação dela dentro do tempo dela, né, entre passado, presente e futuro, fica todo bagunçado, tá? Então a desorientação é um fenômeno que aparece no momento de ansiedade, tá? Esses sentimentos, em algum momento, vão eclodir nessa desorientação. Com frequência, as pessoas ansiosas se sentem desorientadas, tá? Isso é uma questão muito importante e é possível de se trabalhar, tá? Principalmente num processo de terapia. É muito possível influenciar esse estado emocional, ou seja, formando uma experiência que agora é menos desorientada, tá? Mais presente, mais contida, ordenar os pensamentos, tá? É possível de ser trabalhar. Eu estou trazendo isso como um fenômeno, mas não quer dizer que é uma coisa que você vai carregar pro resto da sua vida, tá bom? Ok. Por que é importante tratar a ansiedade?
né? Eu vejo, e aqui eu já deixo para vocês que estão aqui assistindo ou a live ou a gravação, um ponto de atenção, tá? Uma vez eu estava conversando, eu estava num churrasco e tinha algumas pessoas falando sobre a questão de profissão, né? Em um dado momento, uma pessoa falou assim: olha, Fernando, eu acho que a profissão do fisioterapeuta, ela é, aspas, melhor que o psicólogo. Eu falei: mas por que você acha isso? Eu não lembro qual foi a justificativa dele lá, mas basicamente ele disse que o fisioterapeuta tem mais demandas de trabalho, né? Mais gente que busca ele e tal. Aí eu acolhi aquela fala, pensei e devolvi a seguinte observação. Quando eu tenho uma dor, digamos, no meu joelho, na minha coluna, isso é uma dor que geralmente ela me paralisa. Eu não consigo levantar da cadeira. Quantas pessoas já travaram a coluna? Entende? Diante de uma dor dessa, em que eu preciso do serviço de um fisioterapeuta, é uma coisa que está me incapacitando, está me dando uma dor muito grande, ou me travou. A pessoa, nessa situação, corre para o fisioterapeuta. Se ela não tem convênio, ela vai emprestar dinheiro, ela vai se virar, mas ela vai. Certo? A dor da ansiedade dá para ir arrastando, entendeu? A pessoa sente a ansiedade, ela percebe, ela toda lembra que eu falei desorientada? Ela percebe que ela está desorientada, que ela está desorganizada. Ela sente ansiedade no corpo. Só que o problema disso é que dá para levar. É igual uma pessoa que se alimenta mal. Você consegue se alimentar mal por muitos anos. Um dia a conta chega, no caso da alimentação. Qual o problema da ansiedade? Qual o problema de você não tratar a ansiedade? E por que essa live é importante? Por que é importante você tratar a sua ansiedade? Uma coisa que as pessoas não se ligam, e eu vejo isso tanto na minha própria experiência pessoal, tá, da minha própria vida, quanto da vida das centenas de pacientes que eu já atendi até hoje. A ansiedade, ela atrapalha muito, mas muito mesmo, a sua tomada de decisão, tá? O como você age, as decisões que você toma num estado ansioso tendem a ser desorientadas. Você não parou para pensar direito. Atire a primeira pedra. Quem não tomou uma ação depois se arrependeu, tá? Tende a ser no impulso, tá? Então, e aí quando você toma decisões de maneira desorientada no impulso, você pode se arrepender, você pode sofrer prejuízos dessas escolhas que você tomou no estado de ansiedade. Entende? Então é o que eu falo sempre. Você pode dizer qual é o preço de você tratar a sua ansiedade. Você pode dizer, a terapia com o Dr. Fernando é tantos reais cada sessão. Você sabe o preço. O curso do Dr. Fernando é tantos reais para entrar no curso dele. Mas qual é o custo de você não tratar a ansiedade? Perceba aqui o jogo de palavras, olha que interessante. Qual é o preço de eu tratar? Eu posso dizer. Qual é o custo de eu não tratar? Esse custo você não pode mensurar. Você não sabe qual a dimensão que está tomando isso. Quantas decisões que você poderia ter tomado de uma outra maneira menos ansiosa. Como seriam as suas ações, as suas decisões, ou como você lida com o seu trabalho, com o seu relacionamento, com você mesma, de uma maneira menos ansiosa. Então, a ansiedade, se liga, ela afeta a sua vida. Aqui agora eu estou falando. Não estou falando de afetar a sua saúde futura, não. Isso também, tá? Mas nem vou falar disso hoje, tá? Ela afeta a sua saúde futura, mas ela já está afetando o seu hoje. E você precisa se ligar nisso. Senso de urgência, tá? Não quer dizer que você vai, enfim, não precisa também se alarmar e se desesperar, mas toma senso de urgência. É uma coisa séria. Quem faz terapia, eu estou vendo gente que faz terapia aqui, pode dizer, né, como era a tomada de decisões, como essa pessoa agia no mundo antes do processo terapêutico e agora. É totalmente diferente. Só quem fez terapia, quem está nesse processo consegue dizer. Você que está aqui assistindo ou a live ou a gravação e não consegue dimensionar isso que eu estou falando, porque é assim mesmo, enquanto você não passa pelo processo, você não consegue.
Pergunta para um amigo que faz terapia, uma amiga, faz há um bom tempo já, alguns meses. 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Como que é a terapia? O que mudou? Você vai ver como essa pessoa vai falar sobre a terapia. Gente, algumas pessoas estão mandando um texto aqui no comentários, eu não estou lendo comentários para eu fazer a live corrida, tá? Deixem aqui as dúvidas no pontinho de interrogação para mim. No final da live eu vou ler e vou responder, tá bom? Um comentário, olha, sobre o que a gente está falando agora. Célia, boa noite, Fernando. Verdade, o tratamento vale a pena. Minha filha está dormindo agora como um anjo. Olha que legal, graças à terapia. É isso mesmo, foi uma das coisas que foi tratado na terapia dela, o como ela dormia. Né? A gente tratou essa questão do sono, isso é possível de ser tratado em terapia, entende? Então olha para você ver, a partir do contato com a terapia, detalhe, poucas sessões, tá? Não tem nem 3 meses completo, a pessoa já dorme melhor. Já influencia no sono dela, já está menos acelerada. Então tenha esse senso de urgência. Lembra do exemplo que eu dei? Fisioterapeuta e psicólogo. Fisioterapeuta, as pessoas correm para lá, qualquer dorzinha vai. Né? Qualquer dorzinha, assim, aspas, né? Psicólogo, as pessoas vão arrastando. Sabe por que vai arrastando? Porque a conta não chega agora, entendeu? Ok. Afeta suas tomadas de decisões no trabalho, nos relacionamentos, tá? Gente, quantas vezes eu já vi no consultório relacionamentos ou que acabaram ou que quase eclodiram num divórcio, tá? Coisa séria, por causa de ansiedade. Por causa de decisões tomadas ao longo do relacionamento de forma ansiosa, por causa de tratar o cônjuge de maneira ansiosa, por cuidar de si de maneira ansiosa, isso afeta o cônjuge. Já vi muitos relacionamentos que ou a pessoa chegou aqui já com o relacionamento finalizado, ela veio para tratar, digamos, esse luto, né? Ou pessoas que vieram para que não chegasse nesse ponto, né? Mas eu digo para vocês, a ansiedade afeta um relacionamento, porque se você está num estado ansioso aqui agora, com o seu cônjuge, com a sua namorada, com o seu namorado, vai afetar o como que você lida com essa pessoa. Vai ser desorientado, como eu falei, e aí o como você lida, o como você trata, as decisões que você toma é diferente do que quando você está aqui agora, calmo, centrado. Você pensa para agir, quando você pensa para falar, entende? Isso é muito importante, tá? Trabalho, quantas demissões eu já vi por causa de ansiedade, a pessoa está lá na empresa, aí acontece algumas coisas e aquilo, sabe, vai afetando a pessoa, ela não toma propriedade daquilo e briga com o funcionário, briga com o chefe, briga com o colega de trabalho e termina em rompimento de contrato de trabalho, gente, por causa de ansiedade, entende? Então por que eu estou falando tudo isso? Eu não estou querendo tocar o terror aqui não, eu só estou querendo que vocês percebam uma coisa que é difícil às vezes as pessoas perceberem, que a ansiedade afeta hoje, entendeu? Ela está afetando. Às vezes quem não tem contato com isso, porque eu tenho uma visão mais rica, digamos, porque eu fiz o meu processo de terapia, eu faço terapia há 8 anos, e eu vejo o processo de terapia de centenas de pessoas. Então eu consigo ter essa visão mais rica, digamos, de ver vários detalhes, vários mundos diferentes. Então é importante vocês que estão tendo contato com esse material aqui agora, seja ao vivo, seja a gravação, perceber, poxa, é mesmo. Devido à ansiedade, eu posso estar desorganizando a minha vida. Eu posso estar afetando a minha própria vida, o meu relacionamento, o meu trabalho. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que são clientes aqui de terapia, né? Que são comerciantes. Quantas das vezes eu já vi, em razão de ansiedade, se perder um pouco na tratativa com o cliente dele, entendeu? E aí acabar perdendo contratos. Enfim. Vamos encerrar esse tópico aqui, mas percebam, a ansiedade está afetando o seu presente. Você tem que cuidar disso. Igual um paciente de fisioterapia, quando a dor bate, ele percebe, ele vai, porque se ele não for, vai piorar. A mesma coisa para a ansiedade. Se você está se identificando com a ansiedade, tem vários vídeos que eu posto aqui sobre os sinais para você perceber, trata. Tá? Não posterga. Como eu falei, o preço de tratar você sabe. O custo de não tratar você não pode mensurar. Certo? Senso de urgência, tá? Sem terrorismo, apenas senso de urgência. Agora, último tópico dessa parte técnica, teórica da live. Depois vamos falar de uma parte mais prática, tá?
A ansiedade ela tem duas dimensões, tá? Isso que eu vou falar aqui agora é minha teoria, tá? Não tem livro nenhum. Eu estou desenvolvendo esse pensamento aqui, com base em tudo que eu tenho estudado. Nós temos na ansiedade a dimensão corporal, que são os afetos da ansiedade no corpo, tá? Que essa parte não é minha teoria própria. Essa parte tem um teórico dentro da psicologia que escreveu tudo isso que eu vou falar para vocês, tá? Tem respaldo científico e tudo. Quem se interessar para saber mais, manda direct que eu vou passar os materiais. O que é a minha teoria ou o conjunto da obra. Primeira parte, dimensão corporal, que são os afetos da ansiedade no corpo, tá? Lembra que eu falei no comecinho da live? Ansiedade sempre tem uma relação direta com medo. Então nós estamos diante de algum medo. Aí pode vir sentimento de impotência, falta de controle, vem todas essas situações que eu falei, sentimento de desorientação. Isso tudo, quando a gente entra em contato com o medo, o nosso corpo ele dispara no reflexo, perceba que é inconsciente, o seu corpo dispara reflexos de tensão, o seu corpo fica duro, fica tenso, fica adensado, porque é um modo como a gente é programado biologicamente para lidar com situações estressantes. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo muitas vezes. Você está andando, agora são 9h34, você sai aqui você sai da sua casa, você vai buscar alguma coisa no mercado, você vê uma movimentação estranha, o seu corpo começa a captar aquilo como ameaça, ele se enrijece. Percebam, vocês vão lembrar de alguma situação que vocês tiveram com medo nesse sentido. O seu corpo se enrijece, é um reflexo biológico que está preparando você ou para lutar ou para fugir. Então a ansiedade, no momento inicial, na dimensão corporal, ela é um reflexo. Ela vem com um reflexo de tensão para você. Essa tensão, na sequência, é somada de uma aceleração. Então você se tensiona e aquilo dispara a aceleração. Voltando ao exemplo digamos, do assalto, ou seja, você identificou alguém vindo e seu corpo captou aquilo como uma ameaça, perceba que você fica tenso, o que acontece com o coração depois? Começa a se acelerar. E aí você começa, o que acontece com a sua mente? Ela começa a se acelerar também. Você já começa a pensar, para onde que eu vou? Lembra de um exemplo, tenho certeza que vocês vão lembrar de um exemplo que vocês já passaram em relação a isso. Você já vai começar a pensar, nossa, o que eu faço? Eu corro, chamo a polícia, me escondo, para onde eu vou? Aperto e aceleração. Essa é a dimensão corporal da ansiedade. Então lembre, 3 coisinhas. Reflexo, vocês não pensam, e eu também não penso. É um reflexo que o corpo organiza, com base na infância, como eu falei, né? É um reflexo que você organiza, que te deixa tenso e acelerado. É isso. Não tem muito mistério. Ok, essa é a parte corporal. Tá? A dimensão corporal do afeto da ansiedade em você. Perceba o afeto como o modo como ela te afeta, né? E não o afeto de carinho, enfim, vocês entenderam. E aí, nós temos a parte objetiva da ansiedade, que é o como eu ajo no mundo, certo? Quando eu estou na minha vida, estou vivendo, acontece algo, eu fico com algum medo, vamos lembrar da equação, tá? A equação que eu formei aqui. Aconteceu algo na minha vida, eu fico com algum medo, eu sinto que eu estou fora de controle, o meu corpo se enrijece, se aperta, eu começo a ficar acelerado. O que acontece a partir daí? Quando eu estou nesse estado? O modo como eu lido com a minha vida, o modo como eu lido com os meus desafios, o modo como eu lido com a minha esposa, com a minha namorada, o modo como eu lido com o trânsito, o modo como eu lido com o porteiro, fica diferente, fica afetado. Tá? Então perceba, olha, vou falar de novo para ficar bem gravado. Estou vivendo a minha vida, sinto medo de alguma coisa acontece, me dá algum tipo de medo, dispara sensações de falta de controle, ou de impotência, ou eu fico desorientado, aí meu corpo se tensiona e eu fico acelerado.
A partir daqui, se eu não influencio esse estado, o modo como eu ajo no mundo é diferente. É desorientado, eu fico acelerado demais, eu tomo decisões no impulso, eu fico todo desorganizado. E aí vem a parte objetiva. A pessoa ansiosa, ela tende a, digamos, bagunçar um pouco a própria vida. Tá? O que ela faz? A pessoa ansiosa, geralmente, ela é uma pessoa que tem a agenda extremamente apertada. Tá? Por quê? Ela mesma faz isso com ela. Ela tem um dia de, sei lá, ela acordou, tomou seu café da manhã, blá blá blá, ela tem das 8h30 ali para ela começar o dia dela, ela enche aquele dia de coisas para fazer. De modo que ela não consegue nem respirar direito, às vezes. É uma coisa emendada na outra. E se dá um imprevisto, então? Pronto, acabou o dia do ansioso. E aí vira aquela bola de neve, porque ela já estava apertada. Ela já tinha ferrado a agenda dela. Deu um imprevisto, pronto. E aí o que acontece? Aperto, aceleração, e ela fica desorientada. Então perceba essa parte objetiva da ansiedade, que é como a pessoa lida com o dia a dia dela. Geralmente é se apertando, entendeu? E a pessoa ansiosa, ela tende também a colocar muito esforço nas coisas. Então você fala para o ansioso, olha, eu quero que você comece a fazer uma dieta. Ele não vai simplesmente cortar um alimento ou outro. Cara, ele vai no nutricionista, ele vai fazer a dieta do Mediterrâneo, a dieta cetogênica, e vai entrar no crossfit, porque o ansioso ele entra com muito esforço em tudo que ele vai fazer na vida. Entende? É um outro traço muito comum da pessoa ansiosa. Não é uma regra, tem ansiosos que não têm esse traço, mas geralmente é uma pessoa que bota muito esforço nas coisas. Ela age com muito empenho, com muita garra. Só que o que acontece? Agir no mundo de forma muito intensa, muito acelerada, com muito aperto, com muita pressão, com agenda apertada, tem um custo emocional. Entende? E a gente pode agir mais comedido. Eu não preciso fazer isso comigo. Eu posso me dar um pouco mais de espaço, colocar os compromissos com um pouco mais de intervalo, sem me apertar tanto, entende? Então perceba que a ansiedade tem as dimensões corporais, o como ela afeta o seu corpo, tensão, aceleração, todo um conjunto de sintomas físicos, e ela afeta a sua vida também. Vive acelerado, vive desorientado, vive correndo, vive apertado, se apertando na vida como um todo, né? O ansioso, por exemplo, às vezes aperta o próprio orçamento também, né? Então ele tem um X mil ali para gastar, com frequência ele vai até o limite, quem sabe até passa do limite, porque tem muita intensidade em tudo que faz, entende? Então essa é a parte objetiva da ansiedade. Mais para frente aqui na live, agora nós vamos entrar na parte 2, eu vou dar alguns exemplos disso aqui, tá? Bom, vamos lá. Parte 2 dessa nossa live aqui. Comentem aqui pra mim como é que tá indo, tá legal, tá dando para acompanhar todo esse raciocínio, vocês estão gostando, tá? Comenta aqui. Vamos lá, parte 2. Falei dessa dimensão objetiva da ansiedade, que é uma coisa que eu trato bastante aqui com os pacientes aqui no consultório. Só que aí, nessa parte objetiva da ansiedade, que eu estava tratando com vocês agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Sou eu e é você. Sou eu que faço isso comigo. E é você que faz isso com você. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade não cai na cabeça de ninguém. Você é ansioso, você não é. Você é ansioso, você não é. Não é distribuído aleatoriamente. Sou eu que formo a ansiedade em mim. Claro, falei no momento inicial, a ansiedade tem raízes na infância, a gente aprende, ou com a infância, ou com o começo da vida adulta, nós aprendemos a ser ansiosos. No entanto, eu faço isso comigo. E eu vou dar um exemplo disso aqui agora, um exemplo prático, tá? Um exemplo que aconteceu comigo, pessoal, Fernando, eu, tá? Algumas semanas atrás, eu estava vindo trabalhar e eu ia começar 10 horas da manhã. E aí eu já estava pronto, café tomado, 9h10, 9h15, né? E aí eu demoro cerca de 15 minutos para chegar aqui. Ou seja, se eu saísse 9h15, eu ia chegar 9h30, extremamente adiantado. Mas eu tinha que passar no Correios. E aí eu pensei,
Correio é caminho do meu consultório. Quem sabe dá para eu pegar essa caixa, passar no correio, postar e vir trabalhar. Já mato, aspas, os dois compromissos de uma vez só. Ok. Aí lembra que eu falei que o ansioso se aperta e aperta o próprio tempo e se enche de coisa para fazer? Eu falo isso porque eu tenho também uma tendência a ser ansioso, se eu não me cuidar. Entende? E aí, nesse exemplo, eu pensei, dá pra ir. Olha pra você ver. Olha a cagada. Aí, fui no Correios. Cheguei lá, primeira coisa, tinha fila. Tinha 3 pessoas na minha frente. Lembra que eu falei que o ansioso, ele se enche de coisa pra fazer e acontece um imprevisto, desanda o dia dele? Pronto, o imprevisto aconteceu. Cheguei no Correio e tinha fila. Aí comecei a olhar. Aí eu olhei no relógio, falei, putz, eu tenho que sair daqui até no máximo 15 para as 10 para eu chegar no consultório na hora certa para atender. Ok. E fiquei lá, olhando, cara, aí atendeu uma pessoa, ela saiu, daí entrou outra pessoa. Aí tinha um funcionário só atendendo. Aí vem uma pessoa e interrompe esse único funcionário atendendo. E aí aquele atendimento demora e vai, não vai, eu lá esperando. Comecei a ficar ansioso, meu corpo começou a ficar duro, lembra a dimensão corporal da ansiedade, o meu corpo ficou duro, comecei a ficar tenso. Aí já começa a aparecer o quê? Sentimento de raiva. Corpo duro, sentimento de raiva. Já comecei a ficar, nossa, mas que lerdeza, cara. Não sei o quê, já começa a pensar, vinha uma série de pensamentos, né? Desse corpo duro e rígido. Resumindo, um pouco, não consegui ser atendido. Olhei e falei, não vai ter como, vou embora. Perdi a viagem. Aí como que eu vim trabalhar? Não que eu vim trabalhar dirigindo igual um sei lá o quê. Não é isso. Mas eu também não vim com tranquilidade. Porque eu vim com o tempo contra mim. Aí, por exemplo, tá no trânsito, pega uma pessoa lenta na frente, pronto. Você já fica... Entende? Lembra que eu falei? O ansioso se aperta, se dá um imprevisto, desanda o dia dele. Aconteceu de novo. E aí o que eu falo pra você? Qual é a dimensão objetiva da ansiedade? Aperto, eu fiquei todo apertado, todo tenso, todo acelerado. E qual foi a dimensão? Então, a dimensão corporal, né? Aperto, aceleração. E qual a dimensão objetiva? Eu ali no correio, apertado, olhando, caramba, o negócio não vai. Aí daqui a pouco eu vou pro trânsito acelerado, que tem que chegar 10 horas. Mas é o que eu te falo, foi eu que fiz isso comigo. Eu quis ir lá. Naquele horário, eu quis tentar encaixar ali. Eu precisava fazer aquilo comigo? Não precisava, entendeu? Eu poderia ter vindo atender, chegado aqui meia hora antes, com calma, respondido as mensagens no celular, com tranquilidade. E depois, na hora que eu saio, antes do almoço, eu poderia passar lá com calma. Mas por que eu fiz aquilo comigo? Não tem explicação, gente. Sou eu que faço isso comigo. Entende? E é você que faz você ficar ansioso, entendeu? E é importante ter essa responsabilização, por isso que eu falei na parte 1 da live. Espero que vocês assistam essa live inteira, principalmente quem está na gravação, porque uma coisa emendada na outra, tá? Por isso que eu falei que a ansiedade é algo aprendido, que ela não cai na sua cabeça, que é a gente que faz isso com a gente. É importante ter esse senso de responsabilização, porque enquanto a pessoa entende que a ansiedade vem de fora, então se a ansiedade é isso aqui, não tem o que eu fazer, porque eu tenho... Nossa, já vi uma mensagem que eu fiquei até triste de ver. A pessoa digitou para mim no inbox assim, eu tenho esse transtorno. Olha que pesado isso. Ela falar que ela tem um transtorno de ansiedade. Primeiro, quando ela diz eu tenho um transtorno, isso parece ser maior do que ela. Eu tenho um transtorno de ansiedade. Uma coisa que transtorna a minha vida, maior do que eu. Segundo, se é um transtorno, ele é externo a mim e eu nada posso fazer em relação a ele. Ou pouco posso fazer, porque eu tenho um transtorno. O transtorno vem e me atinge. E a partir do momento que eu sou atingido pelo transtorno, eu ajo de maneira ansiosa na vida. E não é, gente. Ninguém é ansioso. Ninguém. Nós aprendemos e talvez estamos agindo de maneira ansiosa. Mas eu aprendi a ser e eu posso desaprender. E a gente vai falar do como desaprender aqui agora. Então percebam, sou eu que faço isso comigo.
E é você que faz isso com você. E você pode fazer de maneira diferente, menos ansiosa, ok? Tenha esse senso de responsabilização. Não para ficar pesado, ficar se punindo, se criticando, não, apenas para virar o seu jogo. Peraí, a ansiedade não vem de fora, não. Tem a ver com a minha infância, tem a ver com o modo que eu aprendi, né? Mas eu posso mudar. Eu posso. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa quando eu comecei a minha terapia lá em 2014. Hoje em dia, praticamente zero ansiedade. Em alguns momentos, ou que tem medo envolvido, ou que tem um sentimento de falta de controle. Em alguns momentos eu posso sentir um pouco de ansiedade ainda, tá? Mas, nossa, 1% do que eu era antes, tá? Então, se eu estou te falando que eu mudei, você pode mudar. E eu tenho muitos pacientes. Você pode entrar no meu perfil profissional do Dr. Alia, você vai ver mais de 60 depoimentos de pessoas falando, se eu não me engano está com 67 hoje, na data da gravação, de pessoas que foram lá e falaram, me tratei com o Dr. Fernando, estou menos ansiosa. Ou quem sabe, nem sinto mais ansiedade. Você vai ver, pode entrar lá. Coloca no Google, Dr. Alia, psicólogo Fernando Ferreira, você vai ver os depoimentos. E eu não estou falando isso para me engrandecer, não, estou te falando para te mostrar, olha, é possível, tá? Dá para mudar esse jogo, você não é ansioso e você não tem transtorno nenhum de ansiedade, tá? Ok, o que eu faço com isso? Beleza, Fernando, estamos aí, eu nem sei quanto tempo que a gente está aqui, porque a live caiu, eu perdi a hora que eu comecei, alguém me diga, por favor, quanto tempo que a gente está aqui, mas se a ansiedade eu aprendi a ser, e ela vem depois de um medo, e tal, e sou eu que faço isso comigo, o que eu faço com isso tudo que você está me falando? Como que eu ajo a partir de agora? Só uma observação, um comentário importante da Luciana. São nossas escolhas que nos levam a ficar ansiosos. É isso mesmo. Eu escolho ser ansioso no mundo. Eu vou falar disso aqui costurando com isso que eu estou falando aqui agora. O que eu faço com isso? No momento inicial, você não sabia disso tudo que você está tendo acesso aqui agora. Então você achava que a ansiedade vinha de fora, te atingir, que você era ansioso, que você nasceu assim, que você ia morrer assim. Só que agora você sabe que não é bem por aí. Tá? Por isso que eu falei que esse material é muito rico. O que você faz com isso? Primeira coisa, tomada de consciência. Você tem que começar a tomar a consciência da ansiedade agindo e do como ela se forma em você. Como? Na dimensão corporal e na dimensão objetiva. Como eu percebo a ansiedade na dimensão corporal? Você vai começar a se apropriar do como a ansiedade afeta o seu corpo. Como ela afeta? Geralmente, a partir de tensões. Então você vai começar a perceber o seu corpo tenso. Você vai começar a perceber o seu corpo duro, de repente o abdômen, o peitoral, você se enrijecendo como um todo. E você vai perceber aceleração. Então, no seu corpo, você vai perceber tensão e aceleração. Tome consciência disso. Perceba isso se formando em você, essa tensão vindo. E aí, a parte objetiva. Como que você está agindo no mundo? Porque a tensão vem, você se aperta, começa a ficar acelerado. Como você age a partir daí? Você começa a se acelerar, a querer andar correndo. Né? Quantos ansiosos eu atendo aqui que fala que dirige correndo o carro? Praticamente todo mundo fala isso. Porque ou está com a agenda apertada, ou está com um compromisso marcado nessa coisa do outro e sai correndo de carro para a rua. Como é que você está agindo no mundo? Você está agindo acelerado, correndo uma coisa atrás da outra, e desesperado, e não deixa a pessoa pensar, a pessoa que está do seu lado, e numa impulsividade. Começa a perceber, ter consciência que você está fazendo isso com você. Perceba o que você está fazendo e como é que você faz isso. Entende? Passo 1. O que eu faço com isso? Tome consciência. Comece a perceber. Comece a observar no dia a dia como que você está agindo, como que seu corpo está respondendo às situações. E aí, você pode começar, se você conseguir já, sem a ajuda de um processo terapêutico, porque é um pouco difícil, o processo terapêutico trabalha exatamente para isso, para modular. Então, quando eu percebo o meu corpo tenso e acelerado, começando a se formar uma ansiedade, eu percebo a dimensão corporal da ansiedade ali, eu desaperto, eu relaxo um pouco o corpo. Eu respiro.
Então eu modulo, modulação, eu modulo a minha experiência, a dimensão corporal da minha ansiedade. E eu modulo também o como eu estou lidando com a parte objetiva da ansiedade. Então, se eu estou percebendo que eu estou dirigindo rápido, que eu estou me acelerando, que eu estou apertando alguém ou que eu estou me apertando e que eu estou muito acelerado, eu modulo isso e falo, calma. E as duas coisas trabalham em conjunto, o corpo e a ação no mundo. Então eu relaxo um pouco meu corpo. Calma. Um exemplo, eu comecei a perceber, algum tempo atrás, como eu mastigava. O ansioso geralmente come rápido, termina a refeição assim, ó. Então hoje em dia, quando eu tomo a consciência que eu estou comendo ansioso, porque eu estou me apertando, estou comendo rápido, porque eu tenho outro compromisso logo na sequência, o ansioso faz isso com ele todo dia, talvez. Mas não, peraí, deixa eu comer devagar. Observe, ó, dimensão objetiva, eu percebo meu corpo acelerado, dimensão corporal, e qual a dimensão prática? Eu comendo rápido. Aí eu paro, nossa, pera, o que eu estou fazendo comigo? Calma. Aí eu volto a mastigar devagarzinho, 15 a 20 mastigadas, como a nutricionista recomenda. Devagar, não precisa fazer isso com você. Lembra do exemplo que eu dei? Quem está assistindo o material completo vai lembrar? Do dia que eu resolvi ir no correio, no meio do meu horário de atendimentos? Hoje em dia, quando acontece uma situação parecida com essa, eu tenho que resolver algo, mas emerge uma outra coisa que de repente dá para eu conciliar ali, eu paro e penso duas vezes. Mas dá mesmo ou não? E geralmente é não a resposta. Não vou fazer isso não. Essa semana, inclusive, aconteceu isso comigo. Eu tinha que ir numa consulta e num laboratório colher exame. E eu pensei, dá para colher o exame na consulta, tudo. Daí eu lembrei do exemplo do correio e falei, não vou fazer isso comigo não. Aí fui para a consulta com calma, cheguei lá antecipado, com muita tranquilidade. Cheguei lá, esqueci a máscara, tive que ir na farmácia comprar com tranquilidade, afinal eu estava adiantado, eu não estava acelerado, eu não tinha me colocado numa situação ansiosa, fui de maneira antecipada. Surgiu um imprevisto, eu lidei bem com o imprevisto, afinal eu não estava me apertando. Fui lá com calma, comprei a máscara lá, voltei com tranquilidade. E se eu tivesse ido no exame, e aí na sequência, indo na consulta, eu tinha me bagunçado inteiro. Então perceba, eu não fiz isso comigo de novo, igual eu fiz na época do correio. E eu não fiquei ansioso igual eu fiquei no dia do correio. Então perceba que hora foi eu que fiz e hora eu não fiz. Então é minha ação no mundo, é minha responsabilidade. Sou eu que faço isso comigo. Ok. Estamos encerrando já, faltam apenas 2 tópicos, tá? E aí, o que eu faço com isso? É a consciência do como você se organiza. Nas 2 dimensões. Como você se organiza na dimensão corporal? Será que você se organiza a partir de uma dureza? Você sempre está com o corpo duro, tenso, rígido, adensado, e você sempre está acelerado? E como você se organiza na parte objetiva da sua vida? Será que você sempre está colocando uma tarefa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa emendada na outra, e quando acontece um imprevisto de bagunça inteira? Como você organiza a sua agenda? Como você organiza o seu dia? Como você organiza as suas refeições? O seu tempo para você? O seu tempo para você ficar com seus filhos, com suas filhas, com seu esposo? Como você organiza a sua vida como um todo? Parte corporal e parte prática. Como você está se organizando? Como você organiza o seu dinheiro? Você calcula direito quanto você pode gastar para você não se colocar numa enrascada financeira e ficar todo ansioso depois? Como é que você vai lidar com essa enrascada que você mesmo se colocou? Como é que você está se organizando? Consciência. Consciência. O que eu faço, como eu ajo no mundo, como está o meu corpo, como eu estou me organizando. São 2 grandes passos, né? A consciência e o como, para você já tratar a sua ansiedade só com esse material gratuito aqui. Claro que na terapia, em um curso, por exemplo, como eu tenho curso online também, você vai aprofundar nisso.
Você vai ter muito mais material para trabalhar, nem se compara. Mas se você usar só essas duas coisas aqui, você já vai, com certeza, você já vai conseguir melhorar muito a sua ansiedade, tá? Certo até aqui? Dando para acompanhar bem? Luciana, Lu e Kátia. Tá dando para acompanhar legal? Agora, a gente vai entrar na parte final da nossa live, tá? Depois eu vou abrir para perguntas. Quem quiser já mandar a pergunta, pode mandar, tá? Eu já tenho uma pergunta aqui na caixinha. Pode mandar, que finalizando. Eu vou falar agora uma parte final, que vai ser 2 exercícios práticos em relação à ansiedade. E mandem a pergunta aqui já. Qualquer dúvida, finalizando eu vou responder, certo? Bom, vamos lá. Você pode pegar um papelzinho, tá? Qualquer tipo de coisa, bem pouquinho, que é uma orientação, ou sei lá, anotar no celular de alguma maneira aí. Essa orientação que eu vou te dar. Uma orientação prática e um exercício simples que você vai usar. Eu tenho certeza, se você usar isso, você vai conseguir controlar a sua ansiedade. Em algum grau. Não estou falando que eu vou fazer mágica aqui, que você nunca mais vai ser ansioso, mas você vai controlar um pouco a sua resposta no mundo, ok? Primeira coisa, você vai anotar uma palavra que eu vejo que ela é muito importante para você, que vai influenciar o como você lida com seus conflitos na vida, tá? Diante de qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, que você percebeu, lembra que eu falei da desorganização, da ansiedade, que a gente fica desorganizado, desorientado, apertado, tenso, lembra que eu falei? Se você perceber qualquer um desses sinais, você vai parar. Pare. Parou. É isso. Só essa palavra, para. Sabe por que eu falo isso para você? É uma palavra, mas é extremamente potente. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que a ansiedade vem através de um reflexo que a gente tem diante de algum medo, e aquilo aperta, aquilo acelera, e começa a emergir uma desorientação. A gente tende a agir no impulso, agir sem pensar, falar sem pensar, todo desorientado. E o como a gente age no mundo a partir dessa desorientação é onde emergem os problemas da ansiedade, como eu falei, o problema de problemas no trabalho, problemas no relacionamento, nas tomadas de decisões. Entende? Então a ansiedade vem, reflexo de ansiedade vem. Se você age neste reflexo, você vai agir totalmente desorientado. Então a primeira coisa que você vai fazer é parar. Percebeu os sinais? Para. Toma um tempo. Não responda prontamente. Tá? Eu lembro de uma coisa que aconteceu uma vez. Eu estava passando perto de um campo de futebol. Tinha uns caras jogando futebol lá, fazendo um treino, né? E eu parei para ver um pouquinho. Aconteceu uma situação lá, uma jogada que um cara lançou a bola para um cara, ele pegou a bola, pá, chutou meio que num reflexo assim, sabe, sem tomar muito tempo ali para preparar a jogada, para fazer um toque de bola e tal. E aí o técnico gritou extremamente bravo assim com ele: "Para! Calma!" Começou a gritar assim e foi andando em direção: "Calma! Para a bola! Olha o jogo, domina a bola. Se precisar, volta pro goleiro." Entendeu? Olha para onde você vai, olha o que você vai fazer. Então o que o técnico ali diz que a gente pode pegar isso e aplicar na nossa vida? O cara agiu prontamente, a bola caiu, ele dominou, ele deve ter ficado meio com medo, porque já tinha um cara vindo, talvez poderia tomar a bola dele, e pá, chutou. Ou seja, veio medo, ansiedade, reflexo, pum, chutou. Ele perdeu a chance, era uma boa chance dele fazer um gol, ele perdeu. Se ele tivesse parado a bola aqui no peito, dominado, e olhado que seja 2 segundos, olha pro gol, ou olha para alguém, o que ele faz com aquela bola, não achou nada, volta para trás. A ação dele seria diferente, não seria chutão.
ele deu chutão, ele poderia ter dado toquinho, ele poderia chutar, ele poderia tentar driblar o adversário. Ele tinha 1000 possibilidades para lidar com aquela jogada. Mas no reflexo da ansiedade, ele chutou. Então esse exemplo é muito importante na nossa vida, porque quando a gente age no reflexo, a gente tende a dar chutão, entendeu? Então aconteceu alguma coisa no seu relacionamento, se você não para e toma um tempo para se preparar, para pensar no que você vai fazer, para pensar no que você vai falar, para preparar uma ação ou uma fala, você vai dar chutão. Você vai tratar mal a sua namorada, ou seu namorado, ou seu cônjuge, seja quem for. Você vai, de repente, falar coisas que não precisava ter falado, entendeu? Enfim, no seu trabalho, se você não toma um tempo para processar o que aconteceu, como você vai devolver, você vai dar chutão, entendeu? Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. Não é uma regra, tá? Mas a pessoa que para e pensa e elabora uma ação, ela tem muito mais vantagem sobre quem não faz isso. Tá? Ela é muito mais organizada emocionalmente do que quem não faz isso. Ok? Para. Não age prontamente. Não responde. Toma um tempo para você se organizar. Lembra disso. Eu vou até preparar um material para vocês. Eu vou preparar. Eu vou postar no meu Instagram. 2 coisas para vocês fazerem. Vou deixar uma colinha para vocês, tá? Parar. Daí a gente vai entrar no passo 2. Último passo, tá? Lembrando, isso que a gente está falando aqui é exercício prático, tá? Não é teoria, não. Você vai fazer na sua vida. Quando você perceber a ansiedade, você vai parar. E aí a gente vai fazer o seguinte exercício, certo? Olha, temos algumas pessoas online, poucas pessoas, eu já esperava numa sexta-feira à noite, né? Não é todo mundo que vai se dispor a assistir uma live, né? Mas acredito que muitos vão assistir a gravação, então vamos fazer uma prática simples, tá? Para vocês sentirem os impactos, né? Vocês vão sentir o como a dimensão corporal da ansiedade afeta a dimensão prática. Então, ó, tentem, eu não sei, algumas pessoas estarão sentadas, né? Outras estarão deitadas. Tentem sentar, igual eu estou aqui. Senta numa cadeira, senta numa cama, senta um pouquinho, não fica deitado, esparramado, se organiza um pouco antes da gente fazer isso. Vão organizando para essa prática. Luciana, Camila, Jussiara e Kátia estão assistindo aqui agora ao vivo. E aí, depois de sentadas, só temos mulheres ao vivo, vocês vão lembrar, qual é o primeiro passo? Parar. Ok? Então façam esse gesto aqui comigo. Parei. Parei. Quem está assistindo a gravação, faça. Faça aqui junto comigo, tá? Acompanha. Fica sentado e faça esse gesto. Para. Perceba agora o como você está presente aqui agora. Perceba a dimensão corporal, como está o seu corpo, quais tensões estão presentes, se é no peito, se é na barriga, se você está acelerado, ou se não, de repente você está mais relaxado. Perceba. Perceba como você está aqui agora. Ok. Agora, com as mãos, faça um pouco menos. Tira um pouco essa tensão que estava aqui nas mãos, um pouquinho menos. Respira. Pode fazer barulho, você está na sua casa. Solta o ar. E faça menos no peito. Solta um pouquinho o peito. Menos na barriga. Menos na garganta. Suaviza um pouco a expressão facial. E sinta o seu peso na cadeira. Começa a sentir o seu peso caindo. Faça mais uma vez, um pouco menos. Solta um pouquinho aqui as mãos. Faça o mesmo com o corpo como um todo. Solta um pouquinho o peito. Solta o abdômen. Deixa ele um pouquinho mais relaxado. Menos no rosto e na cabeça. E sinta o seu peso na cadeira onde você está sentado. Entre em contato com o seu peso. Perceba o seu organismo se recolhendo
Ele não está se apertando, ele só está desfazendo a tensão e o reflexo de medo. Recolhendo. Menos tensão e menos aceleração. Perceba. Faça menos. Começa a sentir o como fica a sua experiência aqui agora, aqui comigo, assistindo essa live ou a gravação. Agora com o corpo um pouco mais relaxado. Sinta a experiência. Perceba como fica a sua experiência em relação ao seu tempo. Será que o tempo está menos acelerado? Ele está se acalmando? Sinta a experiência. Faça menos, sente o seu peso. Quando você terminar, você pode entrelaçar as mãos e descansar aqui embaixo. Respira. E perceba o que mudou do momento que a gente começou para esse momento aqui agora. E agora, eu gostaria que você comentasse aqui. Vocês, deixa eu ver quem fez aqui ao vivo, olha. Luciana, Camila e Kátia. Qual de vocês fizeram aqui o exercício comigo? Comenta aqui. Você sentiu uma diferença no seu estado emocional? Sim ou não? Comenta aqui. Só para eu saber como foi. Quem quiser escrever um pouquinho, pode escrever também. E eu vou te explicar o porquê que a gente fez isso enquanto vocês comentam para mim, por favor. O que é isso aqui, ó, que a gente começou? Que eu falei que é o estado do bicudão do jogador de futebol lá. Isso aqui é um reflexo do medo. Tá? Quando acontece alguma situação na nossa vida e que começa a vir aqui, lembra que eu falei? Ansiedade, aceleração, aperto, tensão, medo. O que acontece quando alguém vai assaltar? Mãos para cima é um assalto. Perceba o gesto? E o que a gente fez? A gente parou esse gesto. Desfez. Perceba o como eu ajo no mundo assim, como é a minha ação, como eu me coloco assim. Ó, centrado. Agora vocês estão entendendo, ó. Catita, me senti mais leve. Luciana, senti mais suavidade comigo. Olha que interessante, uma breve prática, não foi nem 10 minutos. Entenderam? Por que isso é importante? Se eu ajo no mundo nesse susto, eu ajo de um jeito, eu ajo ansioso. E se eu paro, lembra que eu falei exercício prático, paro e desarmo. Desarmo na dimensão corporal e desarmo na dimensão prática e objetiva. O como eu ajo é de outro jeito. Então, ó, lembra daquela frase, não importa o que a vida fez com você, e sim o que você faz com o que a vida fez de você. O que o mundo faz, você não tem controle, tá? Sobre o que acontece com o seu filho, com o seu parente, com o seu cônjuge, no seu trabalho. Você não tem controle nenhum sobre o mundo externo. O que você controla é, a partir do momento que isso te afeta, como você age depois disso. É isso que você controla. Então hoje, quando acontece alguma coisa na minha vida, psicólogo Fernando, e me afeta e eu fico ansioso, eu paro, tomo consciência do que está presente e desorganizo. Desorganizo a ansiedade. E a partir do momento que eu faço isso, eu ajo no mundo de outra maneira. E agora vocês estão entendendo a palavra centrado. Nossa, fulano é tão centrado. Agora vocês entenderam. Porque vocês fizeram a experiência de estar centrado. Então, Luciana, Catita, vocês sabem como ser pessoas centradas agora. E você que está assistindo a gravação e fez o exercício aqui comigo e sentiu também mais leveza,
um corpo menos desarmado, mais calma, o tempo mais devagar, você também sabe ser centrado. Então não é a pessoa é centrada, como se ela tivesse nascido com isso. Tudo bem, alguns realmente nasceram mais calmos. Mas eu posso ser centrado também, apesar de não ser o meu natural. O meu natural não é Fernando centrado, tá? O meu software de fábrica. Eu sou um cara mais para ansiedade. Só que devido a tanta terapia e tanta consciência, na maior parte do tempo eu estou centrado. Mas porque eu trabalhei para formar isso. Entendeu? Calma. Pra gente fechar, vou dar um último exemplo que me veio à mente agora, que aconteceu ontem. Ontem, para vocês verem, ontem. Eu estava aqui trabalhando, eu tinha feito uma compra e eu estava para receber essa compra a qualquer momento. Não sabia quando e nem imaginava que seria naquele dia. Aí eu cheguei aqui para trabalhar, recebo uma mensagem. Estou querendo entregar a sua compra. Ou seja, a pessoa não me avisou que ia entregar, eu estava aqui e ela estava lá. E era uma compra importante para mim, eu precisava receber. Na hora, o que aconteceu? Dimensão corporal da ansiedade. Pum! Fiquei tenso na hora. Porque eu não podia sair daqui, eu não tinha tempo hábil para sair daqui e me deslocar lá para receber a compra. Tensão. Falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso receber a compra, eu estou aqui. Dimensão corporal. Já comecei a ficar apertado, já comecei a pensar o que eu ia fazer, como é que eu ia lidar com isso. E eu... Pera aí. Parei. Bloqueei a tela do celular, coloquei o celular no cantinho. Tomei uma aguinha. Percebi a dureza no meu corpo, tensão. Me recolhi. Centro. Não se desespera, Fernando. Centro. Centrei. E aí, o que eu falo para você? A partir do momento que eu influenciei o meu estado emocional, eu agi de uma outra maneira. Não fiquei desesperado mais. Eu falei, tem que ligar pro cara. Liguei pro cara. Falei, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Cara, então, a situação é a seguinte, eu não estava sabendo que você viria hoje, cara. Eu não estou no endereço, eu estou em outro endereço. Onde você tá? Daí ele falou, eu estou no Carrefour e tal. Eu falei, pô, eu estou no endereço até mais perto que o Carrefour. Você se dispõe a vir até aqui, eu até pago a mais se precisar, o seu deslocamento. Mas eu preciso que você traga até mim agora, eu não vou conseguir te receber no endereço que foi combinado. Aí, não, fica tranquilo, eu vou levar pra você aí. Resolvido, gente. Olha pra você ver. Mas por que eu tô dando esse exemplo? Se eu ficasse naquele desespero, na tensão, nossa, o cara tá lá e agora o que eu faço? Eu ia lidar de um jeito. Mas a partir do momento que eu parei, Fernando centrado, calma, sem desespero, para a bola, olha o jogo, vê o que você vai fazer, vê pra quem que você vai tocar. Liga pro cara, primeira coisa, vamos ver. Vamos ver como ele é, quão flexível esse cara é, quão maleável ele é. Ele poderia ser um cara intransigente, eu não sabia. Mas foi tudo bem. Eu trouxe aqui. Pronto, trouxe no meu consultório. E como eu ia estar em atendimento, eu desci na recepção, falei para as meninas, olha, o cara vai chegar, pode deixar a mercadoria aqui, assim que eu terminar o recolho. Beleza, fechou, tudo certo. Terminei o atendimento, o negócio estava lá já, pronto, resolvido. Olha que tranquilidade. Mas a situação só foi resolvida com tranquilidade depois que eu influenciei meu estado emocional. E é isso que vocês têm que aprender nessa live. Se vocês saírem dessa live com essa... Se a gente ficou 1 hora, acho que deve ter dado 1 hora que a gente está aqui. O que você faz para tratar a sua ansiedade é influenciar o seu estado emocional depois que ela te afeta. Porque até ela te afetar, você não tem muito o que você fazer, é um reflexo. Vai se organizar. Só que você agora sabe se desorganizar. Você aprendeu a dimensão corporal aqui comigo agora. Você aprendeu a dimensão objetiva da ansiedade aqui agora. Então você já está ligado como ela se forma. Então você sabe, a ansiedade chegou, para. Desorganiza. Que possibilidades eu tenho para lidar com isso? O que eu faço com isso? Como vou agir a partir de agora? Mas lembra, você só vai ver possibilidades, você só vai explorar outras coisas com o corpo centrado. Tá? Não tem como você ver possibilidades, você ter leveza e tal, com o corpo assim, ó. Não funciona. É igual o exemplo que eu gosto de dar. Você já viu aquela bicicleta que saiu há uns 15 anos atrás, que ela partia no meio assim, ó? O pessoal chamava ela de Maria Mole, se eu não me engano. Senão você vai ficar igual essa bicicleta. Você vai ficar querendo dar um relaxamento para sua mente
o seu corpo está assim, com medo, ansioso, desesperado, desorientado, e você tentando, não, calma, calma, calma. Não vai funcionar, você tem que estar congruente, corpo e mente. Parou, respira, influencia o corpo, centro, leveza, e depois você vem para sua mente. Calma aí, quais são as minhas possibilidades? O que eu vou fazer? Ok? Entenderam? Isso é o que eu tinha preparado para essa live de hoje. Estamos já no final da live. Agora eu vou ver a pergunta. A princípio eu só tenho uma pergunta aqui na caixinha e eu tenho uma do seguidor que mandou ontem. Então eu vou responder as duas. Deixa eu só ver qual que é essa aqui. Tá, essa não tem a ver com a outra. Deixa eu falar da outra primeiro, tá? Primeira pergunta que eu recebi ontem. Na verdade eu estou falando dessa pergunta, eu recebi 4 perguntas iguais, tá? 4 pessoas perguntaram a mesma coisa. Elas com palavras diferentes. Elas perguntaram assim, como eu sei se eu estou ansioso, se essa ansiedade está no nível normal, ou se ela já é uma coisa, digamos, problemática, em outras palavras. Qual é a hora de procurar ajuda? Né? Para responder essa pergunta, que eu recebo com muita frequência, perceba que o mais importante é o seu próprio feedback. É você que vai responder essa pergunta para mim. E como é que você vai responder? Olha, se você está percebendo os sinais da ansiedade, todos os sinais que eu falei da dimensão corporal, né, que é o aperto, a tensão, a aceleração, e você está percebendo, né, tudo isso acontecendo, e você percebe a parte objetiva da ansiedade, que é você no mundo agindo de forma ansiosa, né, acelerada, com a agenda apertada, enfim. Então, se você percebe isso, se você está tendo essa consciência, mas está num nível que, ok, não está tanto assim, tudo bem. Podemos entender que não é nada, aspas, problemático, tá? Agora, se você percebe que está muito, que está tenso demais, que está muito acelerado, que você está tendo prejuízos em relação à ansiedade, e lembrem que eu falei na parte 1 da live, senso de urgência, ansiedade traz prejuízo no hoje, atrapalha a sua tomada de decisão, atrapalha como você lida com o seu trabalho, atrapalha como você lida com os seus relacionamentos. Você age de maneira desorientada e você pode agir de maneira mais comedida e centrada. Lembra? Principalmente vocês que estão assistindo todo esse material e fizeram exercício. Se você percebe que está afetando bastante, que você está percebendo prejuízos, aí é a hora de procurar ajuda. Tá? Fiquem atentos ao seu próprio feedback, ao seu próprio, o sinal que você mesmo está captando em você. Não, eu acho que está demais. Procura terapia, gente. É muito simples a terapia. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio, como é que vai ser, o que eu vou falar? Gente, é com muita leveza. Vocês não têm noção da leveza que é fazer terapia, do quão gostoso é você comentar da sua semana, o que aconteceu, das dificuldades que apareceram. O psicólogo vai te falar, vai te orientar numa coisa ou outra, com tanta tranquilidade, gente. Olha, é muito gostoso fazer terapia. Eu falo isso porque eu faço há 8 anos. Eu tenho feedback dos meus pacientes que adoram vir aqui. É uma conversa leve, é uma conversa orientadora, não é nada punitivo, não é nada assim, não tem julgamento nenhum, é muito leve, fiquem tranquilos. Faça a experiência, marca uma sessão. Se você está percebendo a ansiedade em você, marca uma, vai conhecer um psicólogo, faça a experiência, tá? Primeira pergunta respondida, tá? Que foi a de ontem nos stories. Agora eu vou olhar aqui as perguntas da live. Olha, Lucas. Por que a ansiedade causa estresse e acúmulo de raiva e falta de paciência? Isso acontece comigo. Legal, Lucas. Olha, boa pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta. Por que a ansiedade, deixa eu só ler de novo, causa estresse e acúmulo de raiva? Lembra que eu falei dimensão corporal da ansiedade, que é o aperto? Quando a gente está apertado, quando os nossos músculos se enrijecem, percebam que é uma forma de combate, entendeu? De um corpo duro e tenso, é um corpo combativo.
E dele emergem sentimentos de raiva, de luta, de tensão ali, bateu, levou. Então, provavelmente, Lucas, você está sentindo essa ansiedade, essa tensão, essa raiva, esse acúmulo de estresse, porque o reflexo vem, você fica no estado de tensão e você permanece nesse estado de tensão. Você não está desarmando, igual a gente aprendeu aqui nesse vídeo. Você entendeu? A sua tarefa é ter consciência do estado de ansiedade se formando em você e dominar isso. Dialogar com isso. Modular isso. Porque lembra do exemplo que eu dei do correio? No correio eu comecei a ficar com raiva também. Porque eu estava começando a ficar tenso. Estava ficando com raiva da pessoa que interrompia o atendente, da pessoa que estava lá que era lenta. Comecei a ficar meio com raiva. Mas porque eu estava tenso. Depois que eu desarmei a dimensão corporal e a dimensão objetiva, falei, não tem porque eu ficar com raiva. Eu que estou fazendo isso de vir aqui agora. A pessoa está no tempo dela. Eu estou apertado aqui. Eu estou errado na situação. Tem que estar com raiva de mim. E ele tem que estar com raiva de mim porque eu estou acelerando o negócio aqui. Você entende? Fernando tenso, duro, corpo combativo, Fernando com raiva. Fernando calmo. Centrado, Fernando empático. Fernando que se responsabiliza pelo que ele está fazendo. E Fernando maleável. Então, Lucas, você está num estresse um acúmulo de estresse, de tensão, porque o reflexo vem e você fica paralisado no reflexo. Você tem que aprender a desarmar esse reflexo em você. É como eu brinco com alguns pacientes. A onda veio, a onda levou. Quando a pessoa faz terapia, ela aprende a surfar a onda, ela aprende a mergulhar na onda, ela aprende a pular a onda. A onda vem para todo mundo. Quem faz terapia tem recursos para lidar com a onda. Quem não faz, a onda leva. Eu falo por experiência própria. Eu, por muitos anos, a onda me levou, tá? Hoje em dia, que eu faço terapia há muitos anos também, a onda não me leva mais. Pelo menos tem que ser uma onda muito grande para me levar. Vamos para outra pergunta. E quando você não está em uma situação de decisão, mas com crise sem saber o porquê? Olha, a crise de ansiedade, vou falar brevemente a respeito da crise de ansiedade, tá? E também, por exemplo, de episódios de pânico, síndrome do pânico, tem um componente nessa questão da crise de ansiedade que é o seguinte, tá? O que traz para a pessoa, às vezes, a crise de ansiedade ou a crise de pânico? Imagina o seguinte cenário, tá? A pessoa fez um projeto de vida para ela. Ela imaginou, bom, vou dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo prático de uma pessoa que eu lembrei agora, de um paciente. Eu atendi uma paciente aqui uma vez que ela veio com crises de pânico, tá? A princípio crise de ansiedade, depois acabou se formando um pânico ali também. Ela era uma pessoa que tinha idealizado quando ela era novinha. Ela idealizou que ela iria casar, que ela queria ter filhos, que ela queria ter a casa dela, com o marido dela, que ela queria ter um bom emprego. Ela fez todo um projeto de vida para ela. E ok, esse projeto deu certo. Ela teve um namorado, ficou alguns anos, terminou, teve o segundo namorado, enquanto ainda menor de idade, casou com esse namorado, 14, 15 anos de casamento, teve um filho, nosso filho muito bom, saudável, um menino inteligente, tinha um bom emprego, estava tudo bem na vida dela, seguindo o projeto de vida lindamente, tudo perfeito, como ela tinha imaginado. Em um dado momento, o marido dela foi transferido de estado. A fábrica falou, olha, nós vamos mudar por estado X. Ou você vai ser desligado. E o marido dela tinha um emprego, que era um emprego, digamos, que não é um emprego muito fácil de você arrumar, né? Um cargo bom, né? Um setor muito específico. E se ele se desligasse, ele provavelmente não conseguiria se recolocar tão rápido. E ele decidiu ir. Só que ela tinha um emprego legal também e ela decidiu não ir. E aí começou a emergir uns problemas no relacionamento, né? A partir disso. E a situação foi caminhando para um divórcio,
tá? E realmente acabou num divórcio. Mas eu quero parar nessa aqui, no caminhar para o divórcio. Foi aí que ela começou a ter crise. Por quê? Ela viu todo um projeto de vida idealizado desde quando ela era criança se esfarelando, entendeu? Caindo. E nessas situações a pessoa tende a ficar ansiosa, principalmente as crises. Que lembra que eu falei na live? Falta de controle. A gente entra em contato com a nossa falta de controle sobre a nossa própria vida. Desespero. A pessoa começa a se sentir desesperada. Angustiada. Então, como eu falei no começo da live, essa live não vai responder todas as questões sobre a ansiedade, ela é uma questão muito complexa. Mas o importante aqui é fazer algumas provocações. Lembrem que a ansiedade ela é o sintoma. Ela não é a doença em si. Por trás de um comportamento ansioso existem coisas que sustentam esse comportamento. As crises de ansiedade elas podem ser sustentadas por esses episódios em que a nossa vida ela vai por um caminho que eu não imaginava. Entendeu? Isso é uma coisa que pode trazer crise de ansiedade, tá? Angústia, desespero, sentimento de desamparo, são outras coisas, tá? Então por isso que é importante, vocês estão tendo acesso a esse material aqui, parabéns quem está assistindo todo, quem está assistindo a gravação, você está assistindo um material avançado, tá? Enfim, é um material extremamente avançado sobre a ansiedade. Mas isso é para despertar, para você entender que é importante você buscar terapia, tá? Faça o seu processo de terapia. Com uma consulta, eu consigo te dar um retorno a respeito do seu caso, porque eu vou conhecer a sua história, eu vou conhecer a sua infância, eu vou saber como foi formada a sua personalidade, eu vou entender mais precisamente de onde vem a sua ansiedade e vou te dar um feedback muito mais rico, tá? Eu estou te dando informações aqui para você pensar, tá? Mas não esqueça de agendar a sua sessão. É na sua sessão que a gente vai entender de fato o que está acontecendo. Mas fique com essas provocações filosóficas. Pense a respeito dessas coisas que eu te falei. Será que está acontecendo na sua vida? Ela está andando por um caminho pelo qual você não esperava? Ou como um todo, como eu dei o exemplo dessa moça, porque daí caminhou para o divórcio, tinha que vender a casa que ela tanto gostava, e perde carro, e não sei o quê. Foram muitas coisas que foram afetadas. Mas às vezes é uma coisa só. Eu lembro de uma vez eu atendi um empresário, que ele tinha uma empresa que ele sempre sonhou em ter, e ele teve essa empresa faliu. Ele ficou extremamente ansioso, com crises. Era um componente da vida dele, a empresa, mas deixou ele muito ansioso, tá? Então, essas coisas afetam bastante a nossa experiência, tá? Certo? Muito bom!